Transcriptoma é uma coleção de RNAs transcritos presentes em uma célula, tecido em um dado momento. O transcriptoma corresponde à fração do código genético, DNA, que é transcrita pelo RNA polimerase em uma molécula de RNA. Depende do estágio do desenvolvimento, estado fisiológico e tipo de tecido. Principais tipos de RNAs codificados no genoma. RNAs mensageiros, que contêm a informação genética que codifica a sequência de aminoácidos das proteínas. RNAs transportadores, que identifica e transporta os aminoácidos até o ribossomo, que são responsáveis pela leitura do código genético. E os RNAs ribossomais, que são constituintes dos ribossomos e fazem a síntese proteica. O perfil do transcriptoma pode variar segundo o momento, numa dada fase do ciclo celular, por exemplo. Estados fisiológicos, estímulo físico, químico, biológico ou doença, como são os RNAs mensageiros, os codificadores das proteínas. E, portanto, o centro dos interesses de pesquisa de genômica funcional na prática ficou estabelecido que os transcriptomas abrangem um conjunto dessa espécie de RNA. Entretanto, recentemente, os pesquisadores incluíram os microRNAs no conceito de transcriptoma, por representarem uma classe muito importante de pequenos RNAs, contendo aproximadamente 20 a 22 nucleotídeos, que controlam a expressão gênica do nível pós-transcricional, impedindo a tradução dos RNAs em proteínas. Através da análise de transcriptomas, podemos obter algumas informações, como identificar os genes e as vias moleculares envolvidas em processos biológicos, fornecer pistas sobre as funções de genes ainda não caracterizados, identificar marcadores para diagnóstico molecular de doenças e podem ainda indicar alterações no proteoma e ou metaboloma. Microarranjo é uma técnica muito utilizada na área de pesquisa da genômica funcional, em que, por exemplo, é feito o mapeamento do DNA a partir da análise de milhares de genes ao mesmo tempo. É feito através de uma coleção de pontos microscópicos, usualmente preenchidos por DNA, que contém sondas para determinadas moléculas-alvo, produzindo resultados quantitativos como a expressão gênica. A técnica do microarranjo é usada para diagnóstico, prognóstico e tratamentos, tendo como princípio da técnica, primeiro, vai haver o isolamento e a amplificação do RNA mensageiro, a conversão do DNA complementar pela transcriptase reversa. O DNA complementar ele vai ser marcado com fluoróforo quarto. Após isso, é transferido para um chip de microarranjo. Esse DNA vai ser transferido para um chip de microarranjo, onde vai ocorrer a hibridização do DNA complementar pela sonda. Após isso, vai ocorrer as lavagens, a detecção de fluorescência e, por último, a análise de bioinformática. Essa técnica pode ser distinguida por diversas características como a natureza da sonda, o suporte sólido usado e o método usado para o direcionamento da sonda. As sondas usadas são sintetizadas e fixadas em uma superfície sólida com pequenos pontos microscópicos. Cada suporte contém milhares de sondas iguais que irão hibridizar com moléculas-alvo marcadas como fluoróforos. Uma hibridização forte entre a sonda e a molécula irá resultar em aumento de fluorescência acima dos níveis basais, o que pode ser medido por um scanner de fluorescência. Os dados podem, então, ser analisados por uma variedade de métodos de bioinformática. Geralmente, a técnica de microarranjos do DNA tem aplicações direcionadas para análise de expressão gênica e de mutações pontuais.
tipo de ácido nucleico, uma molécula polímera linear formada por unidades menores chamadas nucleotídeos. O RNA, conhecido como ácido ribonucleico, é uma molécula intermediária na síntese de proteínas, pois o DNA não pode ser convertido diretamente em aminoácidos. Ele é formado por uma cadeia de ribonucleotídeos, lembrando que o DNA é uma dupla hélice, que por sua vez são formados por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, assim como a molécula de DNA. No entanto, o açúcar que constitui o RNA é chamado de ribose. As bases nitrogenadas são as mesmas encontradas no DNA, com exceção da timina, que no RNA é substituído por uracila. As bases nitrogenadas são classificadas em adenina e guanina, que fazem parte do grupo purinas. A citosina e o uracila fazem parte das pirimidinas. As purinas são bases nitrogenadas denominadas, então, bases púricas, compostos orgânicos heterocíclicos. São compostas por um anel pirimidínico fundido a um anel imidazólico. As pirimidinas são semelhantes ao benzeno, mas com um anel heterocíclico, composto por dois átomos de nitrogênio, substituem o carbono nas posições 1 e 3. A principal função do RNA é permitir que toda a informação contida no DNA possa ser copiada e transportada até estruturas responsáveis pela elaboração de proteínas. Entretanto, o processo se ramifica, sendo que existem 3 tipos diferentes de RNA para realizar funções específicas, como é possível ver. Os tipos de RNA. Temos 3 tipos, o RNA ribossômico, mensageiro e o transportador. No RNA ribossômico, ele recebe esse nome devido ao seu principal constituinte. Ele possui o seu maior peso, sendo o principal responsável pela síntese de proteínas. Já o RNA mensageiro, junto ao RNA ribossômico, ele auxilia na síntese de proteínas, orientando a ordem dos aminoácidos para a formação proteica. Ele ainda é responsável por levar do núcleo celular até o citoplasma as informações genéticas e recebidas do DNA. Seu peso é menor do que o RNA ribossômico. E por último, o RNA transportador, seu nome já indica que sua função é transportar as moléculas de aminoácidos que serão utilizadas na síntese de proteína. Ele transporta também essas moléculas até os ribossomos, local que se unem para a formação de proteínas. Comparando com os outros, ele possui o seu menor peso. A RNA polimerase 2 requer um conjunto de fatores gerais de transcrição. Os fatores de transcrição ajudam a posicionar corretamente o RNA polimerase eucariótica sobre o promotor, auxiliando a separação de 2 cadeias de DNA para permitir a transcrição e liberar a RNA polimerase. Eles consistem em um conjunto de proteínas de interação, denominadas arbitrantes, com o fator de transcrição para a polimerase 2. A iniciação de um gene eucarionte se dá pela RNA polimerase 2. Para iniciar a transcrição, a RNA polimerase requer vários fatores gerais de transcrição. A primeira é o promotor contém uma sequência de DNA localizadas a 25 nucleotídeos no sítio na qual a transcrição é iniciada. A segunda é por meio de uma subunidade do fator de transcrição, que é a TF2D, reconhece e liga-se a Tata Box. E a terceira é os demais fatores gerais, assim como a própria RNA polimerase, associa-se ao promotor. Antes de explicar a técnica, vamos relembrar alguns princípios básicos do DNA. O DNA é uma molécula orgânica composta por unidades básicas chamadas desoxirribonucleotídeos, que realizam ligações químicas entre si para formar cadeias alongadas. Um desoxirribonucleotídeo é formado por um fosfato, uma molécula de carboidrato desoxirribose e uma base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. Uma cadeia alongada de desoxirribonucleotídeos ligados entre si forma uma fita simples de DNA, e 2 fitas simples juntam-se para formar a molécula de dupla hélice de DNA, por meio do pareamento específico entre bases complementares de cada fita simples. Para realizar o sequenciamento de Sanger, precisaremos de uma amostra de DNA,
enzima DNA polimerase, que atuará na produção de uma nova fita de DNA, primer, que é simplesmente uma sequência específica de nucleotídeos, que servirá como iniciador para a produção de uma nova fita de DNA pela DNA polimerase, desoxirribonucleotídeos, ou DNTP, e didesoxirribonucleotídeos, ou DDNTP. O princípio da técnica está na diferença de estrutura entre o DNTP e o DDNTP. Enquanto o DNTP possui uma hidroxila ligada ao carbono 3' da desoxirribose, essa hidroxila está ausente na molécula de DDNTP. A presença de hidroxila é necessária para ocorrer a ligação química entre as unidades que formam a cadeia de DNA. Por não possuir a hidroxila nessa posição, o DDNTP já ligado à porção terminal da fita impede que uma nova molécula de DNTP se ligue à cadeia de DNA, impedindo o alongamento da cadeia. No início da técnica, uma amostra de DNA é distribuída igualmente dentro de 4 tubos, cada um contendo a mesma quantidade de DNA polimerases, primers, DNTPs e com a mesma quantidade de um DDNTP diferente em cada tubo. Esses tubos serão então aquecidos para que as fitas duplas de DNA se separem em fitas simples. O primer se liga em uma sequência de nucleotídeos específica nas fitas simples, para que então a enzima DNA polimerase possa começar a produzir a nova fita de DNA, inserindo os nucleotídeos presentes na solução do tubo. Quando um DDNTP é inserido ao acaso na cadeia de DNA pela enzima, o alongamento da cadeia para. Assim, várias moléculas de DNA de tamanhos diferentes serão produzidas em cada tubo. Em seguida, é feita uma eletroforese em gel, processo que separa as moléculas de DNA pelos seus tamanhos. As moléculas maiores, por serem mais pesadas, correm menos no gel, e as moléculas menores, por serem mais leves, correm mais. Cada coluna representa um DDNTP de um tubo diferente e cada banda mostra o tamanho da molécula de DNA com um DDNTP específico no fim da cadeia. Assim, o resultado da eletroforese nos informa a sequência das bases na cadeia de DNA da amostra, onde a banda mais inferior representa a cadeia interrompida por DDNTP mais curta, ou seja, a primeira base da sequência de DNA original, e assim por diante até a banda mais superior, representando a última base da sequência de DNA. Lendo o resultado de baixo para cima, conseguimos determinar a sequência de nucleotídeos pela posição e pela coluna de cada banda. Com o auxílio dessa técnica, conseguimos estudar genes, verificar alterações no DNA, diagnosticar desordens e anomalias em pacientes, desvendar crimes, identificar espécies e compreender melhor a história da evolução. Ao decifrar as letras do genoma, percebemos as diferenças e semelhanças entre todos os seres vivos. Notamos como cada ser vivo é único, mas, ao mesmo tempo, possuidor da mesma molécula orgânica compartilhada por todos os organismos de de Rebeca, eu já vi você de óculos. Tem nada demais. Mas não, vida. Oi meninas, estão gostando? Não esqueçam de curtir, comentar aqui embaixo, dar o like, compartilha. Ela vai achar que realmente você. Eu me perdi. Fala alguma coisa, Pam. Repete! Mas você tem que parar e dar um sinal. Vai. Pode, Pam. Pode! O DNA é um tipo de ácido. Peraí, saiu o papel, bem assim. Eu tava presa nessa saúde, nessa. Não consigo. Pode ir, vá. Ido por um escândalo. Após isso, o DNA complementar vai ser marcado. Eu tô me irritando. Eu não consigo passar. Ó. Ah, é pra fazer tudo de novo, é? Não precisa fazer tudo. Ô, gente, não precisa fazer tudo de novo, não. Ah, é só essa parte, né? É só essa parte que eu não vou tudo de novo, não, porque eu já tô cansada. Ô, velho, peraí, eu tô muito. Funcionou. Parei. Agora.